Cultura Racional, Universo em Desencanto, 17º fascículo da réplica, página 85. A liquidação de tudo feita pela poluição e a liquidação de tudo feito pela degeneração. E desta forma, a degenerescência destruía tudo, chegando assim o extermínio dessa civilização. Triambosfera é a passagem de um corpo da atmosfera para outro, ligando o cosmo artificial e deformado com a estratosfera virgem racional. A estratosfera virgem racional é a estratosfera pura, limpa e perfeita. É de um menosaroma puro, de uma massa de energia racional. Entrando daí para cima, a helosfera é um outro mundo, conjunto à estratosfera, para que depois alcance a menosfera e daí alcançando o estratosférico, para daí encontrar o mundo racional. Tendo assim todas essas divisões em classes, como aqui na deformação, essas 7 classes que formam uma categoria só. As 7 classes são Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Assim como aqui existem essas 7 classes, do Sol para cima também tem outras tantas classes, tudo isto pertencendo a este conjunto degenerativo, que degenerou-se como aí está a degenerescência permanente dos seres, e que, se não é o conhecimento que aí está em suas mãos, iria degenerando, passando para outras classes inferiores. Mas como a união foi feita dos 2 mundos em um só, houve então a união geral de tudo, unindo-se daqui para cima todas as classes. Então houve a junção cosmológica de união fraternal de toda a hierarquia. As divisões passarão a não existir, devido à união cosmológica interplanetária feita pela união dos 2 mundos, o mundo inferior com o mundo superior, que é a meta final, o mundo racional. Então, não havendo mais impedimentos da ligação de toda a humanidade com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Que toda essa explicação é porque muitos confusos julgavam e pensavam que a ligação seria feita em galáxias, por estarem ainda em pesquisa ao desconhecido. Então, acostumados com os planos ideológicos informais, pensavam que a ligação da humanidade fosse feita a alguma galáxia. Então, para desmanchar este elo de complicações confusas de quem não tem noção exata do mundo desconhecido, então é preciso esses esclarecimentos para que não confundam galáxias com o mundo racional. O mundo racional não é galáxia, é um mundo com seus habitantes, um mundo superior a este. Galáxias são suposições matemáticas do marca-passo, sendo a matemática um marca-passo que nunca saiu disso, e por isso nunca se promoveu, se perdeu no infinito. São as fervuras do banho-maria, que nunca chegou à conclusão de saber o porquê do dia, o porquê da noite, e assim sempre neste banho-maria, sonhando sempre de um dia,
desvendar o desconhecido. Este sonho já vem desde muito, e sempre tudo no sonho ficou. Hoje é que estão vendo a cor da verdade. A cor da verdade é racional. Racional é razão suprema e absoluta, por ser racional. E por isso, racional é a meta básica final do animal racional. É a origem de seu ser, de ser racional. Nesta classe inferior de racional sofredor, por estar conjuntamente materializado em um setor de vida que não é o seu. O setor de vida do ser racional é o mundo racional, mas por um distúrbio de formação é que vieram parar aí como estão. São tudo porque são racionais, e deixaram de ser tudo por estarem envolvidos com os seres materiais. Então, matéria, um ser sem valor de última classe, e por isso por si mesmo se destrói. Irracional é o ponto básico consolidador, e por isso livre da dor por ser racional. E matéria, ser da dor por matéria, ser de um plano inferior, e racional de um plano superior. A matéria é o ser de baixo, e racional é um ser de cima. Então, em cima está a base, que é o mundo racional. E a origem desse que está aí embaixo, no chão, envolvido com a matéria, que é o racional unido à matéria. E por estar unido à matéria, por a matéria ser do reino animal, botaram o nome de animal racional. Tudo isto agora bem esclarecido para a interpretação justa e certa da verdadeira origem do racional, que aí estava enclausurado na matéria, sem saber como sair deste pântano, navegando contra si mesmo, se destruindo com a sabedoria que fez para a destruição de si mesmo, e vivendo como viviam, julgando e sonhando com este tudo aparente, e vendo o desenrolar de tudo sempre para a junção degenerativa, e se amparando nos sonhos e sonhando sempre com o melhor, e o sonho sempre ficando no sonho, e acordando e sempre vendo o pior. Sim, porque tudo que se degenera vai para pior. Tudo que é poluído cada vez mais poluído, indo sempre para pior. Mas os sonhos sempre em busca de melhora, e tudo sempre ficando em sonho, por as mudanças de tudo serem mudanças degenerativas, e tudo que se degenera diminui, enfraquece, e com o decorrer do tempo desaparece, porque tudo que se degenera está em liquidação, tudo que é poluído está em liquidação, e tudo assim, desta forma. Como é que podiam encontrar o bom? Como é que podiam encontrar o certo, se tudo que polui vai para pior? Então, quanto mais lutavam para o bem, para arrumar tudo, para endireitar tudo, sempre por arrumar, sempre por endireitar, e sempre por acertar, porque tudo que é deformado está em liquidação, tudo que degenera está em liquidação, e tudo que vai poluindo está em liquidação. Então, como vão parar deste jeito, desta forma, com a extinção total dessa civilização, por tudo estar em liquidação? Porque o mal por si mesmo se destrói, e por isso tudo se acaba, porque o mal é um ser em liquidação, matéria é um ser em liquidação, e por isso
tudo se acaba, tudo por si mesmo se destrói. Tudo entra em ruínas, tudo envelhece e se destrói e desaparece. Mas aparências, fantasias e sonhos é que deram um brilho na matéria, do qual ela não tem. Quiseram fazer da matéria o que não podia ser. Quiseram fazer da matéria puros, limpos e perfeitos, santos e bons. Quiseram fazer de uma coisa que está em liquidação, uma coisa que impera o progresso da degeneração, como podiam fazer da matéria o que julgavam e pensavam fazer. Só sonho, só ilusão, só fantasia. Tudo isto é bonito hoje, é feio amanhã. Hoje é novo, é lindo, amanhã é velho, é um canhão. Mas, iludidos da forma em que viviam, tinham que chegar mesmo a esta conclusão de desilusão total de tudo, porque não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Aparentemente bem, verdadeiramente mal. Aparentam o bem para fugir da realidade. Então, o ponto irreal já é mesmo a maneira de ser. Por ser irreal é que existe a multiplicação do mal. O mal sempre se multiplicando por o natural da matéria ser um ser em degeneração, ser um ser poluído por ser matéria, que se processa a continuação da poluição. Então, ser matéria e ser um tudo aparente é a mesma coisa. E um tudo aparente, o que é? Foge à realidade de ser real. E daí a consternadora vida dos seres de matéria. O julgar ser, o pensar ser que é o que não é uma coisa, e saber ser o que é outra coisa. Então tem que saber o que é para deixar de ser como é e voltar àquilo que deva ser, no seu ponto real, que é o mundo racional. E assim, nessas transfiguranças desses modos e métodos, todos esquisitos, todos sempre sofrendo e aflitos por não encontrar um ponto de apoio consolidador, por julgar que a matéria fosse o que ela não é, nem nunca foi, e pudesse salvar ou endireitar alguém. Basta ser matéria para ser tudo, aparência e nada mais. Por ser aparência, nunca conheceram o princípio de tudo assim ser, e de todos assim serem, e como deixar de serem como são para serem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim, a contenda da matéria sempre foi assim: destruição, 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 por a matéria ser um ser em liquidação, e todos os seres de matéria também. E por isso tudo se acaba. A matéria é um mal, tudo por si é um mal, e o mal por si mesmo se destrói. Por isso, ninguém nunca pôde se encontrar com o ponto real, que seu ponto real não podia estar na matéria, no chão. Então, o ponto real tinha que vir de cima para baixo e não de baixo para cima. Mas a inconsciência de muitos julgavam que o ponto real era de baixo para cima, nem vendo aí dentro da deformação racional que o gerador de tudo está em cima, o gerador que é o Sol, nem vendo por estarem sonhando, por estarem com as vistas vedadas pelas ilusões. De baixo para cima, nada, e de cima para baixo, tudo. O tudo está em cima, porque queriam fazer da matéria um tudo e julgavam que o tudo estava na matéria, por isso se tornando materialistas.
e hoje vendo o grande atraso e dizendo, é verdade, estávamos invertendo a coisa. O tudo está em cima e não embaixo, e nós julgávamos que o tudo estava embaixo e não em cima. Julgávamos que tínhamos que subir. Sim, todos têm que subir através do conhecimento de cima. Todos têm que subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim vejam quanta relutância de um triunfo de sonhos, de lutas, de guerras e ilusões, de quem bebeu e se embriagou pela matéria e entrou pelo chão adentro, julgando que a salvação de todos sairia do chão, o bem de todos ia encontrar no chão, que o chão ia endireitar tudo, e tudo isso não passou de um sonho, de uma ilusão, como hoje está sentindo e vendo quanto tempo perdido com esta vida de sonhos, quanto tempo perdido com esta vida de ilusões, quanto tempo perdido com tudo que não levou ninguém a nada. E nesse nada estavam sem saber o porquê deste mundo. E hoje, em suas mãos, a verdadeira solução para tudo o que parecia que era ou que não era. E assim, agora terminaram para todos os sonhos e as ilusões. Tudo que se degenera está em liquidação. Tudo que vai poluindo está em liquidação. Tudo que vai se transformando está em liquidação. Tudo que é deformado está em liquidação. Tudo que envelhece está em liquidação. Tudo que por si mesmo vai se liquidando está em liquidação. Tudo que é aparência está em liquidação. Tudo que não regula está em liquidação. Tudo que está fora do seu lugar está em liquidação. Tudo que diminui está em liquidação. Tudo que vai minguando está em liquidação. Tudo que vai em desacerto está em liquidação. Tudo que se transforma está em liquidação. Tudo que envelhece e se acaba está em liquidação. Então, tudo de um modo geral em liquidação, por se tratar de uma deformação racional, é em liquidação. E por isso, tudo se acaba, por tudo estar em liquidação. Então, liquidação já é uma coisa natural, de uma natureza deformada. E é por isso que existe a liquidação de tudo, por tudo ser uma deformação racional, uma degeneração racional, uma poluição racional, por estarem fora do verdadeiro lugar, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. De forma, tudo que está em liquidação não acerta nunca, por mais que procure acertar sempre, ficando por acertar. Então, em uma deformação não há acerto, por se tratar de uma deformação em degeneração e liquidação. Então, ficando sempre naquela das aparências, parece que endireitou, mas sempre por endireitar. Parece que acertou, mas sempre por acertar. E sempre procurando acertar, e sempre por acertar. E sempre procurando endireitar, e sempre por endireitar. Basta ser uma deformação para ser um ser em liquidação. Então aí é liquidação de tudo de um modo geral. Porque o que é deformado só vai de mal a pior. O que é deformado vai bem aparentemente, mas mal verdadeiramente, por ser deformado. E é por isso que o mundo é de veteranas eras e de longos séculos, e ninguém nunca conseguiu direitar. Porque um ser deformado, ele vai cada vez piorando o seu estado por ser deformado, e o que vai cada vez piorando o seu estado, não há quem endireite por ser um ser deformado, por estar fora do seu verdadeiro natural. E por ser deformado, vai sempre multiplicando o sofrimento, os padecimentos
e todas as ruínas de si mesmo, por ser um ser deformado. O conserto de tudo é todos voltarem a seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por não serem seres pertencentes à deformação. Se esta deformação existe, é porque antes de serem como são, não eram deformados, e por isso existem os mundos superiores dos habitantes puros, limpos e perfeitos, que eram puros, limpos e perfeitos antes de se deformarem. Uma deformação é uma legião, por estar fora do seu verdadeiro natural. Então, agora todos têm que voltar ao seu verdadeiro natural, ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para daí saírem desta deformação racional. Porque quem vive numa deformação só vive penando, só vive sofrendo, só vive agonizando, só vive de Herodes a Pilatos. Depois de tanto penar, de tanto sofrer, de tanto agonizar, se transforma no que era, em nada, findou-se. Quem vive dentro de uma deformação está perdendo tempo, lutando para quê? A luta do nada acaba em quê? Em nada. Então é lutar, lutar, lutar para nada. A luta do nada pelo nada. Tudo acaba em nada. Inglorificados por tudo ser deformado. E por tudo ser deformado é que tudo vai sendo liquidado. E assim, dentro de uma deformação, por tudo estar sendo liquidado, por ser deformado, ninguém se entende, ninguém se compreende, nem a si mesmo. A insatisfação é reinante. Nunca estão satisfeitos com o que têm. Sempre doentes, sempre nervosos, sempre neurastênicos, sempre agoniados, sempre sem sossego. Uns mais neuróticos, outros menos neuróticos, outros demais. Enfim, o desequilíbrio de tudo, por se tratar de uma deformação em que tudo está em liquidação. Todos sempre à procura de um meio melhor para viver e nunca encontrando, porque a insatisfação sempre reinante e sempre aparentando o que não são e sempre vivendo de aparências. Uma vida torturosa nessas condições, por tudo estar em liquidação. Onde existe liquidação, não existe satisfação. Não existe paz, não existe amor, porque tudo está em liquidação. Tudo é aparência e por isso tudo se acaba. O amor aparente, porque se acaba. Como a água que corre sempre para baixo, anunciando aos feitos dela que tudo vai para baixo. E por isso tudo é passageiro, tudo passa como a água passa, correndo e descendo sempre, noite e dia. Então, numa deformação, não há estabilidade. Numa deformação, os seres são variantes. Numa deformação, os seres são livres pensadores. E por serem livres pensadores, o desequilíbrio se multiplica. Por serem livres pensadores, em liquidação, tinham mesmo que viver assim, uns contra os outros. Em uma deformação, impera todas as ruínas, por tudo ser deformado e por tudo estar em liquidação. E por isso, tudo nasce e se acaba, tudo morre, tudo desaparece. Hoje é uma coisa, amanhã outra, depois outra, por ser uma deformação, porque tudo está em liquidação. Natureza deformada, por ser deformada, em liquidação. E por estar em liquidação não regula. Uma hora, frio de matar, outra hora, calor de matar, secas de matar, enchentes de matar, terremotos de matar. Enfim, uma infinidade de maus tratos
por ser a natureza deformada, e por ser deformada não regula, e por não regular, em liquidação. A aparência quer fazer daquilo que não é, como se fosse realidade. Então aí nascem as confusões, e as confusões de uma infinidade de formas e maneiras. Mas agora está aí a justificação do porquê tudo assim é e do porquê todos assim são. Porque sabiam que assim eram, mas não sabiam por que assim eram. Sabiam que o mundo assim era, mas não sabiam o porquê dele assim ser. Parecia que tudo sabiam, por todos viverem de aparência, mas na mesma hora se contradiziam pela negatividade de tudo, da existência de tudo, pela negatividade de seu ser e de todos os seres. Então, não justificava pensar o que o mundo assim era, por ninguém se conformar de assim ser. Nascer só para penar, sofrer e morrer. Então ninguém se conformava de assim ser. Como ninguém podia se conformar mesmo, e as aparências caíam no descrédito com os modos injustificados de viver, por aparências não serem verdades. Então, todos ridicularizados desta forma de ser e querer ser aquilo que não é, pretensão de quem vaga com essas demonstrações aparentes, que o resultado é sempre o pior. E por isso todos penando sempre, mas tudo isto é justificável porque ninguém sabia o porquê que era assim. Ninguém sabia de onde veio, ninguém sabia para onde vai. Viviam aí, mas sem terem noção do porquê viviam. Desconheciam a causa de serem assim. Conheciam o feito por serem feitos assim, mas não sabiam a causa de serem assim, por não haver efeito sem causa. Via o feito ilusoriamente, mas desconhecia a causa, e por não conhecer a causa de assim serem, é que viviam assim, desta maneira, lutando contra si mesmo, fazendo tudo para a destruição de si mesmo, inventando tudo para a destruição de si mesmo, vivendo desta maneira num labirinto infernal, onde todos só procuravam o bem e só viam o mal e tragados pelo mal e vítimas do mal, e o mal a se multiplicar. E quantos à procura de acomodar, endireitar, melhorar e debaldes todos os sacrifícios. Tudo isto tinha que assim ser, devido ao mundo ser uma deformação. E dentro de uma deformação todos brigam, e ninguém tem razão, por desconhecerem o porquê assim são. Não sabem o porquê assim são. Tinham mesmo que viver nessa ilusão, nessa contradição, nesse descontentamento, nesse corrompimento, nesse dilúvio de males, neste desolamento, e perguntar o porquê de tudo isto assim estar, assim ser, e não ter uma resposta da causa e efeito. Então tinha que viver no ar, apelando para tudo, sem a verdade das verdades encontrar. Então perguntavam qual é a causa deste mundo assim ser. Ninguém sabia responder. Qual é a causa de nós assim sermos? Ninguém sabia responder. Por que ficamos assim? Ninguém sabia responder. Então, completamente desconhecidos da causa de tudo assim ser. Agora a questão conhecendo, sabendo por que assim ficaram, de onde vieram e para onde vão. Agora sim, sabem, com consciência, o que o mundo é e o que todos assim são. E o porquê o mundo assim é. Agora sabem a causa da trajetória
deste mundo. Então agora todos se ligarem no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para voltarem todos ao seu verdadeiro mundo, à sua verdadeira origem, ao seu verdadeiro estado natural de racionais, puros, limpos e perfeitos. Agora é que estão sabendo a causa de estarem e assim serem uma deformação, uma coisa liquidada. E por ser uma coisa liquidada, tudo é liquidação. Porque tudo que degenera enfraquece, diminui e desaparece, sendo uma coisa que está em liquidação. Portanto, uma liquidação já é o próprio natural da natureza, deformada em degeneração. E é por isso que nunca houve estabilidade de coisa alguma, por tudo viver se liquidando pela própria natureza deformada. E é por isso que nunca existiu acertos das coisas, porque tudo se transforma e tudo que se transforma está em liquidação. Deixou de ter a forma que tinha, porque foi liquidado e se transformou em outras formas, que também todas elas em liquidação, por tudo ir se transformando e de forma que nunca puderam realizar o desejo de todos, a verdadeira paz. A própria deformação já é uma liquidação, porque um ser deformado é um ser liquidado. E desta forma é que nunca puderam conseguir encontrar o certo, porque tudo que vai sendo liquidado vai sendo desequilibrado, e o desequilíbrio sempre aumentando, por tudo ir se degenerando e enfraquecendo. O império da poluição e o império da degeneração. E por isso, hoje é novo, amanhã é velho, e de velho liquidado. E tudo que está em liquidação imperam os desacertos e a destruição artificial e natural. A natural é a degeneração e poluição, mas as aparências, os sonhos e as ilusões e as fantasias é que cegou todos de uma tal forma, embriagou todos de uma maneira tal que pouco percebiam da situação existente de um mundo em destruição de si mesmo. Porque o que está deformado por si mesmo vai se destruindo, como todos os feitos de uma deformação. Por isso mesmo se destroem e vão à extinção, e se transformando em outros seres inferiores, porque tudo que se transforma degenera e diminui, e diminuindo vai para classes inferiores, diminuindo neste mundo, mas não sabia o porquê dele, nem muito menos quem é ele. E por não conhecer quem é o mundo, é que fazia de uma degeneração, de uma deformação, uma coisa natural, uma coisa que vai se degenerando até chegar à sua extinção. Não é natural. Sim, porque ninguém acha, como de fato não é, o mal ser uma coisa natural. E por isso ninguém quer viver mal, ninguém quer passar mal, ninguém quer se sentir mal, porque não é uma coisa natural. Mas por não conhecerem uma coisa natural, é que faziam de uma deformação uma coisa natural. Como? Assim pensando e falando e ninguém se conformando. E por isso todos querem viver bem e não mal. Tudo isto por não conhecer o verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos, e sim só conhecer essa deformação cheia de defeitos, que, por ser deformação, cheia de imperfeição, e por ser deformação todos sofrendo e penando, por desconhecerem o que são, o porquê assim são e o porquê dessa natureza assim ser, julgando ser a natureza uma coisa natural e na mesma hora
não se conformando com o natural, por não se conformar em viver mal, passar mal. Então, tudo isto, o natural aparente, fora do verdadeiro natural, sendo o verdadeiro natural o mundo verdadeiro da origem de todos, o mundo racional. E por não conhecerem o mundo racional, é que julgavam que esta deformação racional em liquidação fosse o natural. Tudo que está em liquidação não é natural, está fora do natural. Tudo que se acaba não é natural. A impureza não é natural. A perfeição verdadeira, sim, é natural. E a perfeição aparente não é natural. E por isso tudo em ruínas e em multiplicações das mesmas. Então, vejam, a grande epopeia do mundo sendo a ilusão, as fantasias, as aparências e daí a negatividade da assessoria humana, sendo o ser humano um farrapo desta natureza que, por ser um farrapo por si mesmo, se destrói e vai ao extermínio. Então, o mundo deformado é muito diferente do que pensavam. É um mundo a caminho de seu fim, por tudo estar fora do seu verdadeiro lugar. E o verdadeiro lugar é o mundo racional. A vida se tornou assim, porque não podia deixar de ser assim pelos primitivos terem deixado o alfabeto certo, alfabeto de astrologia, para formarem o alfabeto errado, o alfabeto artificial, o alfabeto do chão, o alfabeto vegetal. Por ser um alfabeto vegetal, é que nasceu da mente do animal racional, mente essa desregulada por todos serem filhos de uma natureza que não regula. E foi a causa de toda essa desregulagem, de todo esse desequilíbrio existente, que se multiplicou de uma forma tal que chegou ao ponto da vida ser insuportável. E desta forma, a vida não podia deixar de ser da maneira que é. Por os primitivos deixarem o rumo certo e tomarem o rumo errado por conveniências de darem expansão à livre e espontânea vontade do seu livre-arbítrio. Então ninguém é culpado de serem assim, nem de estarem assim. Culpados foram os primitivos que delinearam a vida assim. Desta forma, a vida ficou diferente do que devia ser. Então ninguém é culpado, e sim os primitivos que induziram um tabernáculo que não devia ser, por não quererem viver sob o limite do alfabeto de astrologia, a tal mania de deixarem o certo pelo duvidoso. Então ficaram desta forma que estão, desconhecidos por completo do porquê assim são e do porquê o mundo assim é, desconhecidos completamente do seu verdadeiro destino, nascendo sem saber por que nasceu, para que nasceu, e daí se tornando todos como verdadeiros aventureiros. Nasce um, diz o outro. Nasceu um aventureiro que não sabe por que nasceu, nem para que nasceu, nem o que vai ser, nem o que tem que ser, completamente desconhecido do seu destino, da sua trajetória na vida. E se formou assim esta vida de aventureiros, aventuras de todo jeito, de toda forma, de toda maneira, para ver se acerta. E com o alfabeto de astrologia, todos nasciam, mas sabiam por que nasciam e para que nasciam, tendo na palma das mãos toda a trajetória de sua vida. Mas por esse alfabeto ser um alfabeto limitado, uns tantos não quiseram admitir ordem e respeito. Então, esses que não quiseram admitir ordem e respeito foram os que saíram do limite
do alfabeto astrológico, dizendo o seguinte: eu nasci para ser isto, ou aquilo outro, mas eu não quero ser nada disto. Eu quero ser o que tenho vontade de ser. Então, vamos criar um alfabeto que nos dê margem de nós satisfazermos a nossa vontade, os nossos gostos, as nossas ideias, enfim, a livre expansão do livre-arbítrio. E ainda mais diziam: nada de limites, de regras naturais da natureza, querendo ser mais do que a natureza. Então criaram esse alfabeto artificial para que pudessem realizar e satisfazer os seus instintos e gostos, e manias e pretensões, os desejos de ser isso ou aquilo. E daí ficaram todos tontos, sem saber por que nasceram e para que nasceram. Nascendo como um aventureiro que ignora o seu destino, que vai lutar para acertar ou não. Então, culpados de tudo isto foram os primitivos, que eram contra a serem o que traziam revelado na palma das mãos. Achavam que o certo estava errado e que eles que estavam errados estavam certos. Esses duraram muito, mas muito mesmo, e sofreram muito por deixarem o certo pelo errado. Então nasciam e tinham toda a trajetória da vida nas mãos. Você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que viver assim, tem que ser assim. E esses ditos não aceitavam a realidade, dizendo o seguinte: eu não aceito esse alfabeto, porque o alfabeto diz tudo que eu não quero ser, diz tudo que eu não quero fazer. Uma hipótese diz que eu tenho que ser operário, mas eu não quero ser operário, quero ser ministro. Diz que eu tenho que ser pequeno, mas eu não quero ser pequeno, e sim grande. Diz que eu não devo ser músico, mas eu quero ser músico. E assim, não se conformavam com o limite do alfabeto e com a realidade. Então, dizia o alfabeto numa hipótese: você tem que viver com uma morena. E ele não gostava de morena, gostava de loura. Isto, uma hipótese. E foi assim que procuraram encontrar um novo alfabeto para darem expansão à vontade e os gostos. Então dizia o alfabeto: você não pode morar no sul, tem que morar no norte. Ah, eu não suporto o norte, quero morar no sul. De forma que uns tantos não suportaram o limite do alfabeto astrológico. Os que respeitaram o limite do alfabeto astrológico voltaram para o mundo racional, e os que não respeitaram desceram para a vida material. E daí veio este alfabeto artificial imperando entre todos até hoje, e o resultado é este: ninguém sabe por que nasce, nem para que nasceu, nascendo como um aventureiro, como um garimpeiro que vai em busca do desconhecido, lutando sempre e sempre, lutando até não existir mais forças para lutar. Então, os culpados de estarem nessas condições foram os primitivos, que deram início ao alfabeto artificial. O alfabeto artificial progrediu o mal, e todos sendo vítimas dos males que criaram, por nascerem como verdadeiros aventureiros e viverem como aventureiros, se tornando assim uma vida penosa e agonizante, devido os primitivos deixarem o certo para seguirem o errado, para dar expansão aos gostos e às vontades, destruindo assim a vida de todos. Com o alfabeto de astrologia foi uma
das chances de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas, como sempre, existem teimosos e rebeldes, como até hoje estão aí, os teimosos e os rebeldes, e os que respeitam e os que não respeitam, tendo os maus e os bons. Então os bons vencerão e se salvarão, e os maus não, descerão para classes inferiores, e os bons subirão para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Esse alfabeto de astrologia e que todos trazem na palma das mãos é o alfabeto natural de natureza racional. E assim, a maioria toda voltou ao mundo racional, e a minoria, muito insignificante, é que desceu com o alfabeto artificial como verdadeiros aventureiros, iludidos como até hoje. A ilusão, o sonho e as fantasias embriagam todos de uma tal forma que não dão conta de si mesmo e sofrem as consequências da atração das aparências, traindo a si mesmo com as aparências da vontade de ser aquilo que não é. Então a vida formou-se assim, mas os culpados foram os primitivos de outras civilizações, extintas pelo alfabeto artificial, civilizações longínquas que se perderam no vagar dos tempos, que ninguém soube o passado primitivo, de formas há muito todos à procura da verdade, com a verdade nas palmas das mãos, e por causa dos sonhadores fúteis, abandonaram as verdades para darem expansão a seus sonhos. Mas agora está aí a verdadeira redenção, o conhecimento racional para a volta de todos para o mundo racional. Então, com o tempo, todos estarão no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Sim, os respeitadores e obedientes. Quem obedece, cresce, e quem não obedece, desce. A continuação dessas mensagens se encontra no 18º fascículo a seguir.